Voltando aqui, mas esse vídeo é sobre o lado do GS. Vamos ver uma situação comum, né? Se a gente quiser, por exemplo, um botão ligar uma lâmpada, então com a chave 1 querer ligar a lâmpada e com a chave 2 desligar essa lâmpada, mas eu vou querer que eu apertei a chave 1, deixo uma lâmpada ligada, apertei a chave 2, deixo uma lâmpada desligada, né? Então se eu botar aqui simplesmente chave 1, vamos dar um nome aqui para a lâmpada, simplesmente chave 1, acionei chave 1, ligo a lâmpada. Mas eu quero, para fazer um botão que eu pressionei, ele liga, soltei, continua ligado, eu precisar de outro botão para desligar, né? Então isso aqui eu estou fazendo um exemplo de uma lâmpada, mas isso aqui pode ser simples, isso aqui pode ser um motor, apertei um botão, o motor gira, outro botão, o motor desliga. Pode ser uma situação de alarme, aconteceu um alarme, fica lá acionado o alarme, você tem que ir lá e apertar o botão de reconhecimento do alarme para sair da situação de alarme. Isso inclusive é uma exigência na regra de segurança, né? Como é que dá para fazer isso, certo? Então isso é feito, e já era feito já desde o tempo do relé, né, com uma estrutura, né, chamada de, em português se usa o termo selo, vem do inglês, que eu errei aqui o contato, vem do inglês latch, né, que é ferradura, né, ferradura no sentido de ferrolho, melhor dizendo, melhor que ferradura não, ferrolho, não, ferrolho, então latch, né, que ele vai travar a variável numa situação. E é feito usando a informação da própria variável que você está trabalhando com um contato. Então quando a gente bota um contato aqui, você veja que a gente tem acesso aqui às variáveis de memória e às saídas. Então tem uma saída lâmpada aqui. O valor de lâmpada eu também posso usar aqui no contato, né? Então a estrutura do selo simplesmente é isso daqui. Você tem a chave 1, ela vai acionar a lâmpada e o próprio lâmpada vai depois manter ele mesmo acionado, certo? Então a realimentação aí do sinal, então aqui acionei chave 1, liguei lâmpada. No momento que eu liguei lâmpada é verdadeiro, esse contato fica fechado, continua acionando lâmpada aqui. Soltei a chave 1, aí esse contato mantém aqui a saída acionada, ela mesma acionada, né? E aí, como é que eu faço para desligar agora a lâmpada? Eu tenho que interromper a ligação mais para frente e por isso está esse aqui, né? Enquanto chave 2 não tiver acionado, o contato normalmente fechado vai permanecer acionando aqui lâmpada. Quando chave 2 for acionado, abre o contato aqui, para de acionar a lâmpada, ela para de fechar esse contato daqui, fica desligado, né? E aí nesse caso isso recebe um nome mais comum, né? Vou botar aqui na variável set e reset, né? Então quando isso aqui era feito com relé, então fazia isso dessa forma, né? Então isso aqui implementa na prática um bit de memória, tá? Então é como se fosse uma memória RAM. Enquanto isso aqui estiver rodando, ele vai estar funcionando aqui. Acionou o set, então ele vai setar a saída lâmpada ligada, né? Mantém ligado aqui. Acionou o reset, acionou o set de novo, não faz nada, já está acionado. Acionou o reset, ele desliga a lâmpada. Acionou o reset de novo, quando a lâmpada está desligada não vai fazer nada, né? Se o reset tiver acionado, ligar o set, também não vai fazer nada, do jeito que está montado aqui, né?
teve um pulso do 7, aciona a lâmpada, né? Desliga o 7 e a lâmpada fica acionada, certo? Então isso aqui na prática implementa um bit de memória, um chamado selo, né? Que ele vai ligar aquela variável daquela forma, né? Isso é tão comum que aí no ladder você tem dois contatos que já implementam essa funcionalidade, certo? Então em vez de cada vez que você vai fazer um set e reset você fazer essa estrutura, você tem aqui lâmpada, né? Não vou botar outra variável aqui, coisa. A bobina S é a bobina coil 7, bobina 7, certo? Então aqui botar diretamente o 7, e a bobina R é a bobina reset, coil reset. E aí qualquer pulso aqui no bobina S vai fazer qualquer variável ligada a ela fica acionado. Esse pulso parar de acionar, continua acionada a variável. E qualquer pulso no reset vai fazer desligar, vai dar o reset na variável. Então vou fazer o acionar o set na variável coisa. Então aqui, coisa, acionei set, ligou aqui coisa. Desliguei, mantém acionado. Tanto lâmpada quanto coisa estão acionados. Deu um pulso em reset, deu reset no coisa, deu reset na lâmpada também através desse sistema. Desliguei aqui, soltei, continua desligado, certo? Então, a mesma funcionalidade desse circuito aqui de cima é implementado dessa forma daqui com o uso dessa bobina set e reset. Os duas implementações não são equivalentes, são equivalentes funcionalmente, mas na prática, como isso aqui não é um circuito, é uma linguagem de programação. Esses aqui são mais diretos, né? Isso aqui você vai acionar um bit de memória lá dentro do controlador, né? Então você aciona set e reset. Então essa forma daqui é preferível a essa daqui, que isso aqui vem de relé, não é mais usado. Um cuidado que você deve ter é quando você não usar, está acionando a variável com set e reset, você pode pegar e implementar ela de várias formas. Então aqui o coisa eu estou acionando como set. Eu posso pegar aqui e colocar uma outra situação aqui. Então se eu tiver o nível e não tiver a temperatura, eu também vou acionar coisa. Isso aqui funciona muito bem. Apertei o set, liguei coisa. Apertei o reset, desliguei coisa, né? Acionei nível. A temperatura está... não, 7. Acionei nível, temperatura normalmente estão fechado. Deu set em coisa, liguei coisa também. Tirei o nível, coisa continua ligado. Eu posso ter quantas bobinas set e reset eu quiser, certo? Então eu usando essa bobina set e reset, eu posso botar várias condições para setar aquela variável, para ligar aquela variável, várias condições para desligar aquela variável. Isso é perfeitamente aceitável, perfeitamente comum, e muitas vezes é mais simples. Por exemplo, se isso aqui fosse um alarme, né? Então isso aqui é uma condição de alarme, aqui é outra condição de alarme, você pode botar outra condição de alarme, todos eles vão ser desabilitados quando você apertar o botão para desligar o alarme. Isso é aceitável. Você tem que tomar cuidado para, quando você faz isso, você não pegar e misturar uma coisa com a outra, né? Então se aqui embaixo eu colocar coisa, vou botar só a temperatura aqui mesmo, faltou variável para cá. Rodar aqui. Deu 7, eu liguei lâmpada, mas eu não liguei coisa. Por quê? Porque normalmente isso aqui é um programa
Então ele vai fazer. E como ele funciona? Isso aqui está na especificação de CLP. Ele funciona, pega todas as variáveis, define todas as variáveis aqui fazendo a varredura do programa, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí a última linha, ele vai pegar e vai definir o valor aqui de coiso, aqui com a bobina normal. Temperatura está desligado, coiso vai ficar desligado. Certo? Quando ele chegou aqui, ele até desenhou o coiso acionado aqui. Mas a última coisa que vai acontecer nesse programa é que temperatura vai definir que coisa vai estar desligado nesse momento. Se eu ligar a temperatura, eu aciono o coisa. Se eu desligar a temperatura, desligo o coisa. Então a única linha que está efetivamente resultando na variação da saída coiso é essa daqui. Ele executa tudinho, depois que ele executa tudo, ele atualiza a variável aqui na saída. Um CLP físico, isso também vai ser verdade. Vai executar o programa todo. Depois que executou o programa todo, ele pega aquela informação da memória e o atualiza na saída. Certo? É a varredura lá do CLP. Tá? Então, tudo isso daqui no meio, ele vai estar calculando, executando, coisa e tal, mas ele não vai estar acionando a saída coiso. Então não está adiantando de nada. A única linha que efetivamente está mexendo na variável coiso é essa daqui. E se você observar aqui no programa, pô, mas aqui eu estou fazendo o set no coiso, acionar nível, também vou estar fazendo o set no coiso, ele aqui aparece vermelhinho que ele está acionado, então está tudo certo. Por que ele não aciona aqui? Porque sua variável não está acionada aqui. Isso é mais crítico, inclusive, quando você tem uma situação quando você tem uma situação em que a sua variável está em outra tabela aqui. Vou fazer com X aqui rapidinho. E acrescentar uma outra tabela aqui, certo? Então, tabela 1, fazer um set e o reset aqui da minha variável X. Simulo, setor, esse setor funcionando normal. Acionei chave 1, liguei o X, continua ligado. Acionei chave 2, desligou o X, continua desligado. Funcionando perfeitamente. Vem aqui na tabela 2, então ele vai executar, isso aqui é a continuação do programa, é outra página do mesmo programa, né? Coloca aqui nível, dá até esse aqui para ficar mais simples, ligado aqui no X, e roda, né? Se eu ver aqui na simulação, aqui acontece um problemazinho que de vez em quando ele pega o X da simulação anterior por conta da outra tabela. Acionei chave 2, desliga, acionei nível, ele liga. Esse funcionamento aqui, pronto, acionei na chave 1, não ligou o X. Por quê? Porque ele executou uma tabela, executou a tabela, atualizou a variável, né? No caso, isso aqui é um bugzinho do programa, tem que corrigir, né? Às vezes aparece que aciona a chave 1, ele aciona X, né? Que você vai ver aqui. Então, se você tiver nessa tabela, você botou aqui, acionei chave 1 e X não foi acionado, ele está dando certo aqui, é porque aparece a variável acionada. Por que não está funcionando? Esse programa está errado. Não, o programa está perfeitamente correto, é que você esqueceu que tem essa outra linha aqui do nível e que é o último comando a ser executado aqui no seu programa, e isso que vai definir o seu programa, né? Vai definir o valor da sua variável na saída, né? Então é um cuidado quando você usar set reset. Um set reset você consegue usar várias coils, né? Se você não usar, se você usar só uma bobina, você deve usar uma bobina só. Com set reset você pode usar várias bobinas, usando elas com set reset.
Você misturar uma coisa com outra, vai valer a última linha, né, que foi executada. E às vezes você não esquece dessa linha quando seu programa é muito complexo, né? Então, é um cuidado a ser tomado.